Os 7 grandes sábios, e antes deles os outros 4 grandes sábios, e os manos, progenitores da humanidade, nasceram de minha mente, e todas as criaturas nestes planetas descendem deles. Maharishaya Sata Purve Chatvaro Manavastata Madbhava Manasa Jata Jesham Loka Ima Praja. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 6. Está vendo, Bimala? Somos todos filhos dos manos, os progenitores da humanidade. Muita gente às vezes se pergunta de onde veio, né? Tanta gente, tantas pessoas diferentes, dos manos, os progenitores da humanidade, que nasceram da mente de Deus. O Bhagavad Gita fala tudo, né? O Senhor Krishna apresenta uma sinopse genealógica da população universal, não só desse planetinha. Brahma, que é conhecido como Hiranyagarbha, é a criatura original que nasce da energia do Senhor Supremo Krishna. E de Brahma manifestam-se todos os 7 grandes sábios, e antes deles 4 outros grandes sábios, chamados Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanatakumara, que não são bobos e ficaram celibatários. No Bhagavatam tem todos os detalhes. Nasceram os 4 grandes sábios e também os manos. Todos estes 25 grandes sábios são conhecidos como os patriarcas das entidades vivas em todo o universo. Existem inumeráveis universos e inumeráveis planetas dentro de cada universo, e cada planeta está cheio de população de diferentes variedades. E todas elas nasceram destes 25 patriarcas. Brahma se submeteu a penitências por 1000 anos dos semideuses antes que realizasse pela graça de Krishna como criar. Brahma é o primeiro filho de Deus a receber um corpo material dentro do universo. Então de Brahma vieram Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanatakumara, depois Rudra, e depois os 7 sábios, e dessa maneira todos os sacerdotes brahmanas e governantes nasceram da energia da suprema personalidade de Deus, Krishna. Brahma é conhecido como Pitamaha, o avô, e Krishna é conhecido como o Praptamaha, o pai do avô. Isto se afirma no 11º capítulo do Bhagavad Gita 11.39. Aquele que, em verdade, conhece minha glória e poder, ocupa-se em serviço prático, puro e amoroso. Quanto a isto, não há dúvida. O ponto mais elevado de perfeição transcendental é o conhecimento da suprema personalidade de Deus, Krishna. A menos que a pessoa esteja firmemente convencida das diferentes opulências do Senhor Supremo, ela não pode se ocupar em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Geralmente as pessoas sabem que Deus é grande. Isso aí muita gente fala, né? Fala, normal, né? Falar Deus é grande. Mas quão grande Deus é? Elas nem sonham, né? Imagine, né? Dos poros, não é nem Krishna, é a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna, que está deitado sobre as águas do oceano causal, em sua Yoga Nidra. Então, quando ele solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. Deu para imaginar como Deus é grande? Imagine, né? É como você vê uma janela de manhã, você vê a janela ter um furinho, né? E aí você vê aquele fecho de luz e um monte de cisquinhos flutuando naquela luz. Então, da mesma forma, de cada um dos poros de Mahavishnu saem incontáveis universos. Agora você imagina como Deus é grande.
Agora imagina que esse Deus grande, né, que a gente está falando aqui, é apenas uma expansão da expansão da expansão da expansão do grande, do mais grande, Krishna. Tá, já parei de falar, Bímola. Lê mais, fala menos. Tá bom, sim senhora. Geralmente as pessoas sabem que Deus é grande, mas elas não sabem detalhadamente como Deus é grande. Eis aqui os detalhes. Se uma pessoa sabe realmente como Deus é grande, então naturalmente converte-se numa alma rendida e ocupa-se no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Normalmente as pessoas não sabem, né, nem quem é Deus, confundem Deus com mestres, com semideuses, sei lá com o que, né, inventa seu próprio Deus. Deus é um velhinho barbudo. Ah não, esse velhinho já foi para o asilo, meu. Tem esse velhinho ainda? O velhinho sentado num trono? Ainda tem? Inventam seu próprio Deus. Quando uma pessoa conhece de fato as opulências do Supremo, não resta outra alternativa além de se render a Ele, Krishna. Pode-se conhecer este conhecimento verdadeiro pelas descrições no Śrīmad Bhagavatam, na coleção Śrīmad Bhagavatam, no Bhagavad Gita e em literaturas similares. Escrituras que seguem a versão védica. Na administração deste universo, há muitos semideuses distribuídos por todo o sistema planetário, e os principais deles são Brahma, o Senhor Shiva, os 4 grandes Kumaras e outros patriarcas. Há muitos antepassados da população do universo que nascem todos do Supremo Senhor Krishna. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é um antepassado original de todos os antepassados. Estas são algumas das opulências do Senhor Supremo. Quando uma pessoa está firmemente convencida delas, ela aceita Krishna com grande fé e sem nenhuma dúvida se ocupa em seu serviço prático e amoroso. Todo este conhecimento particular é necessário para aumentar o interesse da pessoa no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Uma pessoa não deve descuidar de compreender completamente quão grande Krishna é, pois, conhecendo a grandeza de Deus, Krishna, ela será capaz de se fixar em serviço prático e amoroso a Deus sincero. Nós temos que entender Deus, conhecer Deus. Como todo mestre fala, nós temos que amar a Deus com todo entendimento. E para entender de Deus, somente nas escrituras autorizadas, ou escrituras que seguem a versão védica. Porque escrituras incompletas e imperfeitas vão nos dar ideia de um Deus imperfeito e incompleto. É lógico, né? Se a escritura é incompleta e imperfeita, lá tem um Deus incompleto e imperfeito. Então, para conhecer um Deus completo e perfeito, só uma escritura autorizada, uma escritura completa e perfeita. Essa escritura completa e perfeita está aqui, o Bhagavad Gita, como ele é, de graça. Não é para falar agora. Depois no final da leitura. Tá bom, Bímola? Não é fácil não. Os devotos de Deus não querem explorar ninguém, não querem tirar nada de ninguém, eles só querem dar o conhecimento completo e perfeito. E nós, sendo amigos dos devotos, estamos tentando ajudar, né, a espalhar esse conhecimento. E você também, né, que está nos ouvindo, pode também tentar nos ajudar a ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento. É só compartilhar nossa rádio, nosso site, nossos links e os livros grátis que a gente tem aqui na nossa rádio. Dá para ler mais um, hein? Dá para ler mais um, Bímola? Tá pensando? Tá, enquanto você pensa, o que eu faço, hein? O que eu faço enquanto você pensa? Tá resolvendo, não te apressa. Você pode me apressar, eu não posso te apressar. Tá bom.
Tá respondido. Tá bom, a resposta é essa. Acabou o tempo. Tá bom, esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos achar na internet, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Então, o que mais, hein, Bimala? Agenda, tá? Vou lá na agenda. Vou olhar na agenda. Calma, tô indo na agenda. Nada F5. Nunca tá não, tô pensando alto aqui. Deixa eu ver aqui. Então temos mais aniversário. Já lemos aqui. Agora é dia 27. Dia 27, neste dia 27 de setembro, quarta-feira, Bhaktivinoda Thakur, que escreveu 100 livros sobre o prático e transcendental serviço amoroso a Deus, Krishna, faz aniversário de aparecimento, que é comemorado pelos devotos de Deus com um jejum até o meio-dia e uma tremenda festa à noite com muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas. Essa festa transcendental acontece nos templos do mundo inteiro e você, ouvinte da rádio, é o nosso convidado especial. Para ver o endereço mais próximo de sua casa, é só entrar na krishnafm.com.br e ir descendo, que os endereços vão aparecendo. Mas faz contato antes, tá? Para saber se vai ser na quarta mesmo, se vai ser nesse templo, nesse centro cultural, nessa comunidade rural, ou onde vai ser, tá bom? Então tá bom. O que mais, hein? Falta ler a biografia. É verdade, Bímola, se você não fala, já ia passar batido. Eu já ia ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam. Tá bom? Então tá bom. Vamos ler agora. Na Krishna tá para a pessoa conhecer, para você conhecer um pouquinho mais sobre Bhaktivinoda. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Bhaktivinoda Thakur. Shri Satchidananda Bhaktivinoda Thakur apareceu em 1838 numa família abastada no distrito de Nadia, Bengala Ocidental. Ele revelou que era um associado eterno do Deus Supremo Shri Krishna Chaitanya através de suas extraordinárias atividades de pregação e prolíficos escritos. Vivendo como um devoto de Deus de primeira classe, ele permaneceu como devoto casado até os últimos anos de sua vida. Não tem nenhum problema de a pessoa casada, viu? O problema é a pessoa casada não ser consciente de Deus, esse é o problema. A gente fala aqui, você menino, você menina, seja celibatário, seja celibatária, você vai evitar montanhas de problemas, vai ser mais fácil, né? Mas
como dizem os mestres, né? Se for para viver doidão, doidona, se case, né? Se case, tenha filhos, faça de sua casa um templo de Deus, viva uma vida consciente de Deus e no final da vida volte para casa, como esse grande mestre Srila Bhaktivinoda Thakur, que permaneceu como devoto casado até os últimos anos de sua vida. Aí então ele renunciou a tudo, aceitou a posição de Babaji e entrou em êxtase divino, totalmente absorto no serviço prático e amoroso do Deus Supremo Gaura Gadadhara Irada Madhava. Ele tinha uma posição governamental responsável como juiz da corte elevada. Mantinha uma família consciente de Deus, Krishna, e escreveu quase 100 livros sobre a consciência de Deus, Krishna. Ao mesmo tempo, ele servia o Senhor Supremo Krishna de tantas maneiras, sem falar nas lindas músicas que ele fez para Deus. Esta é a beleza de sua vida. Após um dia cheio de serviço governamental, ele dormia 4 horas, levantava à meia-noite e escrevia até de manhã. Esse era o seu programa diário. Quem conta isso é Srila Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur foi iniciado pelo mestre Sri Vipi Vinhari Goswami na linhagem de Sri Janavamata. Depois ele recebeu inspiração transcendental e orientação do mestre Srila Jagannatha Dasa Babaji. Ter uma posição exaltada governamental, vasta erudição e realização transcendental nunca perturbava Bhaktivinoda Thakur. Ele permanecia sem orgulho, sempre humilde, amigável com todos. Aqueles em busca de caridade sempre iam embora de sua casa alegres e satisfeitos. Um bem-querente de todos, nunca mantinha rancores, mesmo com oponentes à sua pregação. De fato, ele nunca falava uma palavra que fosse ferir os sentimentos de outrem. O Thakur era sempre corajoso e agia para o bem-estar de todos. Mantendo as necessidades pessoais a um mínimo, levava a mais simples das vidas, disse um sábio pandita. No seguinte texto do Sharanagati Srila Bhaktivinoda Thakur, que tinha todas as qualidades divinas puras, assume o papel de uma alma condicionada para nos ensinar como avançar na consciência de Deus, Krishna. Vocês devem sempre absorver a sua mente e cantar atentamente as glórias de Deus, Krishna. Por realizar canto e dança público de Hare Krishna, haverão de obter o domínio sobre a mente. Abandonem todo falso orgulho, sempre pensem em si como sem valor, destituídos, mais baixos e mais humildes do que a palha na rua. Pratiquem o perdão como a árvore. Abandonando toda a violência para com outros seres vivos, vocês devem mantê-los. Através de suas vidas, vocês nunca devem dar ansiedade aos outros. Mas façam o bem a eles, façam-no felizes e esqueçam de sua própria felicidade. Esse é o segredo da felicidade, né? Quer ser feliz? Faça a felicidade dos outros. E como faz isso? Espera aí, Bímola, deixa eu anotar aqui. E como fazer... O que é que estava falando, Bímola? Você me corta. Como fazer a felicidade dos outros, né? Dando consciência de Deus, Krishna. É assim que se faz a felicidade dos outros. Dando a fonte da felicidade, que é Krishna. Ninguém vai ser feliz sem consciência de Deus, Krishna, porque Krishna é a fonte da felicidade. Então, como dar Deus às pessoas? 2 maneiras. Através dos livros de Prabhupada ou através dos alimentos oferecidos a Deus no altar. Krishna Prasadam. Tinha que falar, né? Claro que tem que falar, Bímola. E essa é a única caridade que liberta quem dá e quem recebe. Então, voltando aqui ao ponto, né?
Façam o bem às pessoas, façam-no felizes e esqueçam de sua própria felicidade. Então essa é a fórmula da felicidade, né? Dar a fonte da felicidade para os outros. Assim, quando se tornarem almas boas e piedosas por possuírem todas as boas qualidades, vocês deverão abandonar todos os desejos por fama e honra e apenas tornem seus corações humildes. Sabendo que o Senhor Shri Krishna vive dentro de todos os seres vivos, vocês devem respeitar e honrar todos em todas as ocasiões. Vocês obterão virtude sendo humildes, misericordiosos, respeitando os outros e renunciando a desejos pela fama e honra. Em tal estado, vocês devem cantar as glórias do Senhor Supremo Krishna. Chorando, Bhaktivinoda submete sua oração aos pés de lótus do Senhor Krishna. Ó Senhor Krishna, quando me darás tais qualidades como estas? Sempre ansioso por utilizar cada momento no serviço prático e amoroso ao Deus Supremo Krishna, ele seguia uma estrita programação diária. Das 8 às 10 da noite, descanso de 2 horas. Das 10 da noite às 4 da manhã, escrever. Das 4 às 4:30, descanso. Das 4:30 às 7 horas, cantar Hare Krishna no rosário. Das 7 às 7:30, correspondência. Das 7:30 às 9:30, estudar as escrituras védicas. Imagine, né? Se Bhaktivinoda estudava as escrituras védicas. Tem gente que acha que não precisa estudar, né, Bímola? Tá bom, cada um é cada um, né? Cada um pode seguir ou não, né? Obedecer ou não. Estudar ou não. Os livros de Prabhupada são para serem estudados. Das 7:30 às 9:30, estudar as escrituras védicas. Das 9:30 às 10, banho e alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, geralmente meio litro de leite, frutas, 2 pãezinhos conhecidos como chapatis. Das 10 à 1 da tarde, deveres da corte judicial. Da 1 às 2 da tarde, refrescar-se em casa. Das 2 da tarde às 5 da tarde, deveres da corte judicial. Das 5 da tarde às 7 da noite, traduzir as escrituras védicas do sânscrito para o bengali. Das 7 às 8 da noite, banho, alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, meio litro de leite, arroz e 2 pãezinhos chapatis. Sumário da rotina diária. Dormir 3 horas. Para o sábio, dormir é perder tempo. Dormir 3 horas, escrever 8 horas e meia, cantar Hare Krishna no rosário e estudar 4 horas e meia no total. Trabalho 6 horas. Srinivasacharya louva os 6 principais renunciados de Vrindavana. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino. 3 pontinhos. Tá bom, não era para cantar nem isso. Tá bom, Bímola. Em português, o que eu tentei cantar. Os 6 principais renunciados de Vrindavana estudavam profundamente todas as escrituras védicas a fim de estabelecer princípios religiosos eternos para o benefício de todos. Similarmente, Thakur Bhaktivinoda fez ilimitadas contribuições de pregação para ajudar a humanidade, e por isso ele é conhecido como o 7º renunciado, um dos 7 principais renunciados de Vrindavana. Biógrafos listam 3 realizações maiores da pregação de Srila Bhaktivinoda Thakur. 1. Escreveu 100 livros transcendentais autorizados sobre Deus. 2. Descobriu o local de nascimento do Senhor Supremo Shri Krishna Chaitanya. E 3. Introduziu inovações na pregação.
além de livros em bengali, oriya e inglês, reavivando e explicando a mensagem do Deus Supremo, Krishna Mahaprabhu. Ele escreveu centenas de poemas e canções cheias de sentimento transcendental e conclusões filosóficas. Seus escritos tornaram os sagrados ensinamentos do Deus Supremo Shri Krishna Chaitanya plenamente disponíveis a cada leitor moderno. Se estamos aqui hoje é por causa dele e dos seus seguidores. E são apresentados numa forma que encerra irresistível convicção e devoção, disse um finado discípulo de Thakur Bhaktivinoda. Shri Krishna Samhita Kalyana Kalpataru, Shri Chaitanya Shikshamrita, Shri Navadvipadama Mahatmyam, Jaiva Dharma, Shri Harinama Chintamani, Bhajana Rahasya, Gita Mala, Gita Vali, Sharanagati e comentários sobre o Bhagavad Gita e Shri Chaitanya Charitamrita são algumas de suas obras. A seguinte citação vem do Gita Vali de Thakur Bhaktivinoda. Aquele que falhou em adorar cuidadosamente os pés de lótus de Shri Radhika, que são as moradas de toda auspiciosidade. Aquele que não tomou refúgio na transcendental morada de Vrindavana, que é decorada com a flor de lótus chamada Arada. Aquele que nesta vida não se associou com os devotos de Radhika, que são cheios de sabedoria e amor por Radhika. Como uma pessoa assim irá sentir algum dia o êxtase de banhar-se no oceano das sublimes doçuras do Senhor Shamasundara? Por favor, compreendam isso muito atentamente. Shri Radhika é a mestra das doçuras do amor conjugal de Deus. Radha Madhava Madhurya Prema destina-se a ser discutido e meditado. Aquele que adora os pés de lótus de Shrimati Radharani obtém os pés de lótus de Madhava, que são joias inavaliáveis. Sem tomar refúgio nos pés de lótus de Radha, nunca se pode encontrar Deus, Krishna. As escrituras védicas declaram que Krishna é a propriedade das servas de Shri Radha. Deixem esposa, filhos, amigos, riqueza, seguidores, conhecimento especulativo, todas ações materialistas. Só se absorvam na doçura de servir os pés de lótus de Shrimati Radharani. Esta é a solene declaração de Bhaktivinoda. Durante os últimos 500 anos, o local original do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya havia desaparecido sob o indomável rio Ganges. Em 1888, Srila Bhaktivinoda Thakur revelou Sridham Mayapur. Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaj, um famoso santo, Siddha e devoto de Deus de primeira classe, confirmou a descoberta do Thakur. Este evento muito auspicioso deleitou os devotos de Deus da Gaudiya, desde Gaura Mandala até Vrajabhumi. Ele estabeleceu a adoração do Deus Supremo, o Senhor Krishna Chaitanya e Shrimati Vishnupriya no Jogapita. No humor da inovação, em 1896, ele enviou às universidades pelo mundo inteiro um livro de versos Shri Gauranga Lila Smarana, que continha uma introdução de 47 páginas em inglês. Shri Krishna Chaitanya, sua vida e preceitos. Este ato surgia de um penetrante desejo de espalhar os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya nos países ocidentais. Bhaktivinoda Thakur fez 3 previsões concernentes a uma pessoa e um fenômeno. Brevemente surgirá uma pessoa, escreveu ele, que viajará pelo mundo inteiro para espalhar os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Sua segunda previsão, dentro em breve o cantar e dançar público de Hare Krishna irá se espalhar pelo mundo inteiro. Quando virá o dia em que as pessoas da América, Inglaterra, França, Alemanha e Rússia irão pegar os símbolos de mão e os tambores e cantar e dançar Hare Krishna em suas cidades? A terceira previsão.
Quando virá esse dia que estrangeiros de pele clara irão vir para a cidade de Mayapur Dham e juntar-se aos devotos de Deus bengalis para cantar e dançar Jaya Shatinandana, Jaya Shatinandana, Jaya Shatinandana, Gaura Hari? Quando será esse dia? Srila Prabhupada disse que era transcendentalmente significante que ele próprio apareceu em 1896, o mesmo ano em que Bhaktivinoda Thakur enviou seus livros por além-mar. A vontade do Senhor Krishna Chaitanya, o desejo de Thakur Bhaktivinoda e a misericórdia de Srila Saraswati Thakur empoderaram Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada para espalhar os ensinamentos de Shri Krishna Chaitanya e o cantar e dançar de Hare Krishna pelo mundo inteiro. Prabhupada realizou as 3 previsões do Thakur. Isento de orgulho, cheio de humildade, radiante com o amor puro por Deus, Radha Govinda, Srila Prabhupada deu todo o crédito aos mestres anteriores. Devemos aceitar, disse Srila Prabhupada, que Srila Bhaktivinoda Thakur foi a origem do movimento para a consciência de Deus, a ISKCON Hare Krishna, em sua forma pura. Em 1986, apenas 100 anos após a terceira previsão de Bhaktivinoda Thakur, 3.000 devotos de pele clara da América, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e 50 outros países se reuniram no templo da ISKCON Mayapur Chandrodaya em Shridham, Mayapur. Eles se juntaram a 1.000 devotos de Deus bengalis para embalar o universo cantando e dançando Jaya Shatinandana, Jaya Shatinandana, Jaya Shatinandana, Gaura Hari. Todas as glórias a Shri Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Em 1914, no Tirobhava Tithi, dia da morte de Shri Gadadhara Pandita, a encarnação de Shri Radha, Thakur Bhaktivinoda entrou nos passatempos eternos de Deus Gaura Gadadhara e Radha Madhava. Em Navadvipa, Shri Gaura Gadadhara, as deidades de Thakur Bhaktivinoda aguardam para abençoar quaisquer visitantes do Swananda Sukada Kundya. Desculpem. Nos passatempos eternos de Deus, Radha Madhava, Bhaktivinoda Thakur toma a forma de Kamala Manjari para servir Shrimati Radharani. Seu túmulo sagrado Pushpa Samadhi fica em seu Bhajana Kurti, no rio Radhakunda 16,15. Srila Bhaktivinoda Thakur restabeleceu no fim do século XIX os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, os quais até então haviam sido amplamente mal interpretados ou perdidos. Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu quase 100 livros para explicar a ciência do amor a Deus, Krishna Prema, desmascarar falsas encarnações de Deus e derrotar concepções errôneas sobre o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Srila Bhaktivinoda Thakur era tanto pregador ativo e magistrado de Jagannatha Puri Orissa, como também pai de 10 filhos. Um de seus filhos era Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Biógrafos dizem que Srila Bhaktivinoda Thakur cumpria todos os seus muitos deveres com perfeição. E agora só resta glorificar, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Shrimati Kamala Manjari Devidasi Ki Jai, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora em Bimala, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya
Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo acidente de trabalho. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vamos começar o capítulo 8. Os filhos de Sagara encontram o Senhor Kapiladeva. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dalati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jyotapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Apta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Tá bom, tocou na camisa, Bima. Vai melhorar. Tá bom, sim. Vai melhorar não, vai suar mais. É melhor suar do que passar frio. Das misérias, se tem como escolher, eu prefiro calor demais do que frio demais. Posso acabar de pôr a camisa aqui? Muito obrigado, hein? Bom, então vamos começar o capítulo, cadê? Nunca está no lugar. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Capítulo 8. Os filhos de Sagara encontram o Senhor Kapiladeva. Neste 8º capítulo descrevem-se os descendentes de Rohita. Na dinastia de Rohita havia um rei chamado Sagara, cuja história é narrada na passagem relacionada com Kapiladeva e com a destruição dos filhos de Sagara. O filho de Rohita era conhecido como Harita, e o filho de Harita foi Champa, que construiu uma província conhecida como Champapur. O filho de Champa foi Sudeva, o filho de Sudeva foi Vijaya, o filho de Vijaya foi Baruka, cujo filho foi Vrika. Baruka, o filho de Vrika, foi grandemente molestado por seus inimigos e, portanto, ele e sua esposa deixaram o lar e foram para a floresta. Quando ele morreu ali, sua esposa quis aceitar os princípios de Sati, morrendo com seu esposo. Porém, quando estava prestes a morrer, um sábio chamado Aurva
descobriu que ela estava grávida e a impediu de tomar esta atitude. As co-esposas desta esposa de Baruca colocaram veneno em seu alimento, mas mesmo assim seu filho nasceu com o veneno. Seu filho, portanto, chamava-se Sagara, que significa com. Sa significa com, né? E Gara, veneno. Seguindo as instruções do grande sábio Aurva, o rei Sagara reformou muitos clãs, incluindo os Javanas, Shakas, Haihayas e Bárbaras. O rei não os matou, senão que os reformou. Então, seguindo aqui também as instruções de Aurva, o rei Sagara realizou os sacrifícios de cavalo, mas o cavalo necessário para este sacrifício foi roubado por Indra, o rei dos céus. O rei Sagara tinha duas esposas, chamadas Sumati e Keshini. Enquanto procuravam o cavalo, os filhos de Sumati escavaram extensamente a superfície da terra e acabaram fazendo uma vala, que mais tarde tornou-se conhecida como o Oceano Sagara. No decorrer desta busca, eles toparam com a grande personalidade Kapiladeva e pensaram que ele havia roubado o cavalo. Com essa ideia ofensiva, eles atacaram-no e foram todos reduzidos a cinzas. Keshini, a segunda esposa do rei Sagara, tinha um filho chamado Asamandjasa, cujo filho Anshuman mais tarde procurou o cavalo e libertou os seus tios. Ao aproximar-se de Kapiladeva, Anshuman viu tanto o cavalo destinado ao sacrifício quanto um monte de cinzas. Anshuman ofereceu orações a Kapiladeva, que ficou muito satisfeito com suas orações e devolveu-lhe o cavalo. Entretanto, mesmo após reaver o cavalo, Anshuman permaneceu diante de Kapiladeva e Kapiladeva pôde entender que Anshuman pedia a libertação de seus antepassados. Assim, Kapiladeva deu-lhe a instrução de que eles poderiam ser libertados com a água do rio Ganges. Anshuman ofereceu então respeitosas reverências a Kapiladeva, circungirou-o e, com o cavalo a ser utilizado no sacrifício, deixou aquele lugar. Ao terminar o seu sacrifício, o rei Sagara passou o reino a Anshuman e, seguindo o conselho de Aurva, alcançou a salvação. E agora nós vamos começar o capítulo, né? Shukadeva Goswami prosseguiu. O filho de Rohita foi Harita, e o filho de Harita foi Champa, que construiu a cidade de Champapur. O filho de Champa foi Sudeva, cujo filho foi Vijaya. O filho de Vijaya foi Baruka, o filho de Baruka foi Vrika, e o filho de Vrika foi Baruka. Os inimigos do rei Baruka tiraram-lhe todas as posses e por isso ele ingressou na ordem de vida de retirante e, acompanhado de sua esposa, foi para a floresta. Baruka morreu quando estava velho e uma de suas esposas quis morrer com ele, seguindo o ritual Sati. Naquele momento, entretanto, Aurva Muni, sabendo que ela estava grávida, impediu-a de morrer. Sabendo que ela estava grávida, as co-esposas da esposa de Baruka conspiraram e colocaram veneno em seu alimento, mas o plano não funcionou. Ao contrário, o filho nasceu juntamente com o veneno, portanto ele se tornou famoso como Sagara, aquele que nasce com veneno. Mais tarde, Sagara tornou-se imperador. O lugar conhecido como Ganga Sagara foi escavado por seus filhos. Sagara Maharaja, seguindo a ordem de seu mestre espiritual Aurva, não matou os homens incivilizados, tais como os Talajangas, Javanas, Shakas, Haihayas e Bárbaras. Ao contrário,
Ele fez alguns andarem com trajes desajeitados, raspou a barba de outros, mas permitiu que usassem bigodes. Fez com que alguns usassem cabelos soltos, raspou um pouco a barba de outros, deixou alguns sem roupas interiores e outros sem roupas externas. Assim, estes diferentes clãs tiveram de vestir-se de maneira diferente, mas o rei Sagara não os matou. Seguindo as instruções do grande sábio Aurva, Sagara Maharaja realizou sacrifícios de cavalo e com isso satisfez o Senhor Supremo, que é o controlador supremo, a super-alma Krishna de todos, os sábios eruditos e o conhecedor de todo o conhecimento védico, que é a suprema personalidade de Deus. Mas Indra, o rei dos céus, roubou o cavalo destinado a ser oferecido no sacrifício. Indra sempre aprontando. O rei Sagara tinha duas esposas, Sumati e Keshini. Os filhos de Sumati, que eram muito orgulhosos de seu poder e influência, seguindo a ordem de seu pai, saíram em busca do cavalo perdido. Tentando achá-lo, escavaram a terra muito extensamente. Em seguida, na direção nordeste, eles viram o cavalo perto da casa de Kapila Muni. Eis o homem que roubou o cavalo, disseram eles. Ali está ele, com os olhos fechados. Na certa, ele é muito pecaminoso. Matai-o, matai-o! Emitindo esses urros, os filhos de Sagara, 60.000 ao todo, brandiram suas armas. Ao aproximarem-se do sábio, o sábio abriu seus olhos. Por influência de Indra, o rei dos céus, os filhos de Sagara perderam a inteligência e desrespeitaram uma grande personalidade. Consequentemente, emanou fogo de seus próprios corpos, e no mesmo instante eles foram reduzidos a cinzas. O corpo material é uma combinação de terra, água, fogo, ar e éter. Dentro do corpo já existe fogo, e a experiência prática mostra que o calor desse fogo ora aumenta, ora diminui. O fogo dentro dos corpos dos filhos de Sagara Maharaja tornou-se tão quente que todos eles foram reduzidos a cinzas. O intenso calor do fogo devia-se ao seu mau comportamento perante uma grande personalidade. Esse mau comportamento chama-se Mahavyatikrama. Eles foram mortos pelo fogo de seus próprios corpos porque insultaram uma grande personalidade. Às vezes, argumenta-se que os filhos do rei Sagara foram reduzidos a cinzas pelo fogo que emanou dos olhos de Kapila Muni. Esta afirmação, entretanto, não é aceita por grandiosas pessoas eruditas, pois o corpo de Kapila Muni está completamente no modo da bondade e, portanto, não poderia ficar no modo da ignorância e manifestar ira, assim como o céu puro não pode ser poluído pela poeira da terra. Kapila Muni enunciou neste mundo material a filosofia Sankhya, que é um forte barco no qual pode-se atravessar o oceano de ignorância. Na verdade, as pessoas desejosas de cruzar o oceano do mundo material podem refugiar-se nesta filosofia. Como pode semelhante pessoa altamente erudita, situada na elevada plataforma da transcendência, fazer qualquer distinção entre amigo e inimigo? Aquele que é promovido à posição transcendental, Brahmabhuta, vive jubiloso. Ele não se deixa afetar pelas falsas distinções entre o que é bom e o que é mal neste mundo material. Portanto, uma pessoa tão elevada é Sama Sarveshu Bhuteshu, quer dizer, ela é equânime com todos, não distinguindo entre amigo e inimigo, porque está na plataforma absoluta, livre da contaminação material. Ela se chama Paratma Bhuta ou Brahma Bhuta.
Kapila Muni, portanto, não estava absolutamente irado contra os filhos de Sagara Maharaja. Ao contrário, eles foram reduzidos a cinzas pelo calor de seus próprios corpos. Entre os filhos de Sagara Maharaja havia um que se chamava Asamanjasa, isso mesmo, Asamanjasa, que nasceu da segunda esposa do rei Keshini. O filho de Asamanjasa foi conhecido como Anshuman, e ele vivia ocupado em trabalhar para o bem de Sagara Maharaja, seu avô. Outrora, em seu nascimento anterior, Asamanjasa fora um grande yogi místico que, devido à má associação, caiu de sua posição elevada. Agora, nesta vida, ele nasceu em família real e era um Jatismara. Isto é, tinha o privilégio especial de se lembrar de seu nascimento passado. Entretanto, ele queria fazer-se passar por canalha e por isso fazia coisas abomináveis aos olhos do público e desfavoráveis para os seus parentes. Ele perturbava os meninos que brincavam no rio Sarayu, jogando-os nas profundezas da água. Porque Asamanjasa ocupava-se nessas atividades tão abomináveis, seu pai deixou de ter afeição por ele e o exilou. Então Asamanjasa, manifestou seu poder místico ressuscitando os meninos e mostrando-os ao rei e aos seus pais. Depois disso, Asamanjasa partiu de Ayodhya. Asamanjasa era um Jatismara. Devido ao seu poder místico, ele não se esqueceu de sua consciência anterior. Assim, ele podia dar vida aos mortos. Manifestando atividades maravilhosas em relação às crianças mortas, ele na certa atraiu a atenção do rei e da população em geral. Então, deixou imediatamente aquele lugar. Ó rei Parikshit, ao verem que seus meninos ressuscitaram, todos os habitantes de Ayodhya ficaram espantados e o rei Sagara lamentou profundamente a ausência de seu filho. Depois disso, Maharaja Sagara ordenou que seu neto Anshuman procurasse o cavalo. Seguindo o mesmo caminho percorrido pelos seus tios, Anshuman pouco a pouco alcançou um monte de cinzas e viu o cavalo nas proximidades. O grande Anshuman viu sentado perto do cavalo o sábio Kapila, o santo que é uma encarnação de Vishnu. Anshuman prestou-lhe respeitosas reverências, ficou de mãos postas e ofereceu-lhe orações atenciosas. Anshuman disse: meu senhor, seja pela meditação, seja pela especulação mental, nem mesmo até hoje é o senhor Brahma capaz de compreender vossa posição que está muito além dele mesmo. Então, que dizer de outros como nós, que fomos criados por Brahma, o qual nos deu várias formas de semideuses, animais, seres humanos, pássaros ou animais selvagens? Estamos em completa ignorância, portanto, como podemos conhecer a vós, que sois a transcendência? Ó descendente de Bharata, Arjun, ó conquistador do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão. É o nosso caso, né? Nesta era, todos nós nascemos na mais completa escuridão da ignorância. Todas as entidades vivas nascem em ilusão, dominadas pelas dualidades manifestas como desejo e ódio. Bhagavad Gita 7.27. Todos os seres vivos do mundo material são influenciados pelos três modos da natureza material. Até mesmo o Senhor Brahma, que está no modo da bondade. De um modo geral, os semideuses também estão no modo da paixão. Tá, vou ler de novo aqui, Bimala. Até mesmo o Senhor Brahma está no modo da bondade.
De um modo geral, os semideuses também estão no modo da paixão, e as entidades vivas inferiores aos semideuses, tais como os seres humanos e os animais, estão no modo da ignorância, ou numa mistura de bondade, paixão e ignorância. Portanto, Anshuman quis explicar que, como estavam sob os modos da natureza material, seus tios, que haviam sido reduzidos a cinzas, não puderam entender o Senhor Kapiladeva. Porque estais além até mesmo da inteligência direta e indireta do Senhor Brahma, orou ele. A menos que sejamos iluminados por vossa onipotência, não nos será possível entender-vos. Prabhupada cita um verso aqui, a tradução é: Meu Senhor Krishna, se alguém é ao menos favorecido por um leve vestígio da misericórdia de vossos pés de lótus, ele pode entender a grandeza de vossa personalidade. Mas aqueles que especulam na tentativa de entender a suprema personalidade de Deus, Krishna, são incapazes de conhecer-vos, mesmo que continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Bhagavatam 10, 14 e 29. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, pode ser entendido por aquele que é favorecido pelo Senhor Krishna. O Senhor Krishna não pode ser entendido por outros. Não adianta estudar para burro, não vai entender Deus nunca. Tem que ser do jeito que Deus quer, senão ele não dá entendimento, não dá compreensão, não dá inteligência e ainda tira, né? Meu Senhor Krishna, estais plenamente situado nos corações de todos, mas as entidades vivas cobertas pelo corpo material não vos podem ver. Posso pelo menos ler esse verso até o fim, Bimala? Aí a explicação fica para o próximo programa? Tá bom, sem falar nada. Tá, sim senhora, vou tentar. Meu Senhor Krishna, estais plenamente situado nos corações de todos, mas as entidades vivas cobertas pelo corpo material não vos podem ver, pois estão influenciadas pela energia externa, que é conduzida pelos 3 modos da natureza material. Como a inteligência delas está coberta por Sattva-guna, Rajaguna e Tamaguna, bondade, ignorância e paixão, elas conseguem ver apenas as ações e reações destes 3 modos da natureza material. Devido às ações e reações do modo da ignorância, quer as entidades vivas estejam despertas ou dormindo, elas podem ver apenas as ações da natureza material. Elas não podem ver a vossa onipotência. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Tá rodando, tá abrindo, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami.
Renon Kanantam Maravinda Dalayatacham Bhavatam Samasita Udasundarangam Kandarpakotika Mania Vishesha Shobham Govinda Adipurushathamaham bhajami Govinda Adipurushathamaham bhajami Hangani yasa sakalendriya vriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Anandati maya sadhu ala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Angani yasa sakalen Diyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Anandati maya sadhu Vala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine,
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.